Bila rasa kibila, rasa kibila, rasa kibila, wapanu mwendo, rasa kibila, wapanu mwendo, rasa kibila, rasa kibila, rasa kibila, rasa kibila, rasa
Aleluia, amém. Amém, 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 povo de Deus. Deus vos abençoa mais uma vez nesta tarde que Ele permitiu para nós entrar nas vossas casas, para nós se aproximar mais no sítio que você está nos acompanhar. E hoje é quarta-feira, é o nosso culto do ensinamento. Partilha o vídeo, você que está na linha neste momento. Convida os irmãos, convida a família, convida a igreja, convida os filhos de Deus e que se encontra em toda parte do mundo que entende a língua portuguesa. Convida eles todos. Lhe fala, já estamos live. Estamos na sua espera. Começa a partilhar o link. E começa a partilhar o vídeo nos grupos e nos seus amigos, para que eles todos possam beneficiar do ensinamento desta tarde. Vamos continuar no que nós começamos a falar no domingos, ou na semana passada, aliás. E estamos a falar sobre a direção divina. A direção divina é muito importante na vida dos cristãos. A direção divina nos ajuda a evitar de sofrer os perigos da vida. Enquanto que nossos irmãos vão nos levar mais numa canção, você partilha o vídeo para permitir também o povo de Deus para participar neste live de todas as quarta-feiras. Isso é o programa nosso, todas as quarta e sexta, a partir das 16h30, e domingo a partir das 10h30. Então partilha o vídeo para abençoar o povo de Deus. Clamamos a ti, Rei da Glória, faça um milagre. Clamamos a ti, Rei da Glória, faça um milagre. Clamamos a ti, Espírito Santo, faça um milagre. Clamamos a ti, Rei da Glória, oh, faça um milagre, faça um milagre, Yahweh. Faça um milagre, faça um milagre, faça um milagre, Yahweh. Oh, faça um milagre, faça um milagre, Yahweh. Faça um milagre. Clamamos a ti, Rei da Glória, Faça milagre, clamamos a ti, Espírito Santo, faça milagre, clamamos a ti, Rei da Glória, oh, faça milagre, faça milagre, Yahweh. Oh, faça milagre, faça milagre, Yahweh, faça milagre, faça milagre, faça milagre, Yahweh. Oh, faça milagre, faça milagre, Yahweh. Faça milagre. Clamamos a ti, Rei da Glória, faça milagre, clamamos a ti, Espírito Santo, faça milagre, suplicamos a ti, Rei da Glória, faça milagre, clamamos a ti, Espírito Santo, oh, faça milagre, Yahweh. faça milagre, Faça milagre, faça milagre, Yahweh. Oh, faça milagre, faça milagre, Yahweh. Faça milagre. Amém, amém, amém. amém. Deus abençoa você a nos acompanhar neste momento. Eu sou o vosso irmão, o vosso servo, o trabalhador na obra do Senhor. Eu sou o irmão, o pastor, o tio, amigo, pastor Patrício. Para aqueles que não nos conhecem,
pela primeira vez a nos acompanhar. E nós estamos aqui todas quarta e sexta-feira aqui no nosso live para ensinar e partilhar e a palavra de Deus. E todos os domingos a partir de 10h30 estamos aqui para adorar o nosso Deus. Amém? Amém. 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 Desde a semana passada nós estávamos a falar sobre a direção divina. E os que estavam live conosco no domingos acompanharam muitas coisas que nós falamos sobre a direção divina. Hoje vamos tentar também recuar um bocadinho atrás para permitir os que não estavam conosco durante a semana para ter a ideia o que significa a direção divina, ou o que a gente está aqui a tratar. Amém? Amém. E eu convido vocês que estão nos acompanhando no livro do Provérbio, Provérbio capítulo 16, no seu versículo 25. Provérbio 16, no seu versículo 16. Perdão. Provérbio capítulo 16, no seu versículo 25. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Provérbio capítulo 16, verso 25. Há caminhos que ao homem parecem retos, mas que afinal conduzem à morte. Palavra do Senhor. Amém. Há caminhos que ao homem parecem retos, mas afinal esses caminhos conduzem o homem na queda, ou conduzem o homem na desgraça, ou conduzem o homem na morte. Aleluia. Amém. E por isso o homem que é o filho de Deus precisa da direção divina. O que nós falamos, como é que nós definimos a palavra direção e divina? Nós explicamos o seguinte: a direção representa caminho, representa orientação, representa o destino, representa as instruções. E divina é algo que vem de Deus. E a palavra divina, ou em francês divin, significa Deus. E quando nós estamos a falar da direção divina, nós estamos a ver a direção de Deus. Quer dizer, a pessoa está a ser conduzida por Deus. A pessoa que está a ser orientada por Deus. A pessoa está a receber as instruções de Deus. É assim que nós definimos como a direção divina. E por que é importante a pessoa ter que procurar a direção divina? Porque, segundo nós, os homens, existem certos caminhos na vida. Você pode achar aquilo como está no bom caminho. Você pode achar que o caminho que eu se meti vai dar certo, vai dar os resultados que eu quero, mas sem saber o que está na sua espera à frente, pode te levar à desgraça, pode te levar na morte. Temos a morte espiritual, temos a morte carnal. Aleluia. Amém. Aleluia, povo de Deus. Amém. E por isso a Bíblia diz: para o homem existem os caminhos, para o homem há o caminho segundo o julgamento do homem. Esse caminho é bom para mim, mas para Deus pode ser um caminho errado que você se colocaste. E por isso o homem precisa de ser orientado por Deus. E por isso o homem precisa da direção divina. E a direção de Deus. A direção divina nos protege contra
as complicações. E a direção divina nos protege contra os perigos da vida. Porque nós se encontramos aqui neste mundo, mas não conhecemos esse mundo. Quem tem o conhecimento do mundo que nós se encontramos é a pessoa que criou o mundo. Então, para nós ter uma boa marcha, com a segurança e a certeza da vida, nós precisamos da orientação ou da direção da pessoa que conhece bem o mundo. Vou te dar um exemplo. Nós que frequentamos o jardim zoológico, a visitar os animais. Dentro do jardim zoológico, nós temos uma área que temos os animais selvagens. E temos também outra área que temos os animais domésticos. Mas quando você entra pela primeira vez dentro do jardim zoológico, você, como não conhece a repartição dos animais selvagens e domésticos, você precisa do guia. Você precisa da ligueira. Jardim precisa de uma pessoa que conhece como é que é aquele jardim, como são a repartição dos animais selvagens. Por que você precisa desse guia para te orientar? Porque é ele que conhece o jardim. Porque se você entraste sozinho diretamente no jardim, você pode ser devorado pelo leão. Porque você não conhece o jardim. Você não sabe se os animais selvagens se encontram em que área. Nós também precisamos da orientação. Precisamos da direção divina. Para que nós não possamos toda hora repetir aquela linguagem. Se eu sabia, eu não pensava isso. E para nós, os cristãos, não começamos toda hora a falar essas palavras. Nós precisamos da direção divina. Amém. Amém? Amém. Então, um cristão saudável não pode ser amigo de se eu sabia. Porque quando nós falamos se eu sabia, já é tarde. Cometemos, falhamos, a vida começou a se complicar e nós começamos a sofrer porque nos faltou a direção divina. Aleluia. Amém. Vê o que a Bíblia diz no livro de Isaías. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Vê o que a Bíblia está nos falando. Isaías 48, versículo 17. Isaías 48, versículo 17. Assim declara o Senhor, o teu libertador, o Santo de Israel. Eu, o Senhor, sou o teu Deus. Ensino-te o que é bom para ti e guio-te pelo caminho que deves seguir. Aleluia. Amém. Que existe um caminho que Deus preparou para nós seguir. Não é todos os caminhos nós devemos se meter. Existe um caminho que o nosso Senhor preparou, nós os cristãos, nas nossas vidas. Existe um caminho que nós devemos seguir. Qual é esse caminho? É o caminho de Deus. O homem precisa sempre de uma pessoa para lhe conduzir. Principalmente nós, os cristãos. Porque a direção divina tem a ver com os convertidos. É por isso a Bíblia diz no livro de Romanos que todos aqueles que é conduzido pelo Espírito é chamado filho de Deus. Aleluia. Amém. Primeiramente, para você ser conduzido por Deus, para você ser direcionado por Deus, você tem que se nascer de novo. Aí o Espírito Santo, o Espírito de Deus, vai te mostrar como fazer as coisas. Com quem que você vai partilhar as coisas. Com quem que você deve andar. Com quem que você vai conviver. Aleluia. Porque essas instruções
E essas orientações todas vai nos preservar contra os ataques desnecessários da vida. Muitos de nós estamos a sofrer com as nossas Bíblias, estamos a sofrer com o nome de Jesus Cristo nas nossas bocas, porque nós não temos a direção na vida. E nós estamos a ser conduzidos por nós mesmos. É por isso estamos a sofrer muitas quedas. Estamos a sofrer muitas desgraças. E muitas coisas estão nos surpreendendo na vida. Porque não queremos ser conduzidos por Deus. Vê o versículo 18 do Isaías 48. Olha que a Bíblia diz. Se tivesse atendido ao que eu mandava, a tua paz seria como um rio, e o teu triunfo como as ondas do mar. Aleluia. E aqui no versículo 18, nós estamos a ver o homem que falaram com ele no versículo 17. Negou de seguir os ensinos, de seguir o caminho que foi preparado para ele. A pessoa que conhece bem os seus amigos é o Deus. A pessoa que conhece bem os seus vizinhos é Deus. A pessoa que conhece muito bem e o país que você se encontra é Deus. A pessoa que conhece muito bem, com toda a perfeição, o que está na sua volta, chama-se o Criador do céu e da terra. Amém. Porque você não criaste nada, você e eu não criamos nada. Nós fomos criados e a pessoa que nos criou é Ele também que criou o mundo. Então você não pode me falar que vai triunfar neste mundo sem a orientação da pessoa que criou o mundo. Sem a orientação da pessoa que te criou. É impossível. É dali que nós estamos a ver as derrotas constantes na vida da igreja. E nós temos as amizades sem a orientação de Deus. Nós temos casamentos sem a direção divina. É só você ver o fim desses casamentos. As feridas internas. As complicações repetitivas na vida dos cristãos. E nós estamos a ver hoje os cristãos estão se ajuntando com as pessoas para fazer negócio sem pedir a orientação de Deus. Sem receber a direção divina de Deus. Temos ligado com o... Porque uma pessoa que tem a noção que eu sou ovelha, existe um pastor que me conduz, essa ovelha deve depender 100% do seu pastor. O pastor dos pastores chama-se Jesus Cristo. Ele falou o seguinte: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Aleluia. Amém. E a voz do Senhor nos orienta para nós não cair no buraco. E Ele, quando fala conosco, talvez pode falar contigo no intermédio da pregação. Pode falar contigo com a voz audível. Pode falar contigo na meditação da palavra. Pode falar contigo nas visões. Porque Deus tem várias formas de nos direcionar. Só que nós não prestamos atenção nessas coisas. Nós confiamos muito com a nossa inteligência. Nós confiamos muito com os relacionamentos que nós temos. Mas esses relacionamentos que nós temos, vê como é que findou. Vê como é que nós temos as decepções na vida. Por quê? Pegamos o guia, lhe metemos ao lado e nós se metemos nós sozinhos no caminho, mas queremos chegar no destino. E vai ser impossível para nós viver o que Deus preparou para nós. Aleluia. Amém. A direção divina é muito importante para nós. Aleluia, povo de Deus. Amém. Aleluia, povo de Deus. Amém. Aleluia, povo de Deus. Amém. Para você ser conduzido, para você ser direcionado por Deus, você primeiro tem que ser ovelha.
Aleluia. Amém. Você tem que ser ovelha. Tem que ser ovelha. Vamos abrir as nossas Bíblias. No livro do Salmo 23. Abra sua Bíblia no livro do Salmo 23. No seu primeiro versículo. Ouça o que a Bíblia diz. O Senhor é o meu pastor. Amém? Amém. O Senhor é o meu pastor. Nada me falta. O Senhor é o meu pastor. Não é pastor pelo nome. Quando se fala do pastor, quem está falando aqui, o Senhor é o meu pastor, essa pessoa se colocou, amém? Amém. Na posição de uma ovelha. A pessoa do Davi que falou que o Senhor é o meu pastor, quer dizer, ele está se identificando como uma ovelha. A importância da direção divina. Ele falou o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Para você ser conduzido, primeiro tem que ser ovelha. Porque ovelha é conduzido por o seu pastor. E o nosso pastor dos pastores é o nosso Senhor. A ovelha depende do seu pastor para lhe conduzir no caminho certo. Para lhe conduzir no caminho que ele conhece. Esse caminho vai proteger a ovelha para não cair nas armadilhas deste mundo. Esse caminho protege a ovelha para não sofrer os ataques. É por isso que você vai ver, a ovelha não tem chifre. Porque ele não tem defesa. A ovelha não consegue se defender sozinhos. E se nós aceitamos a ser ovelha perante a Deus, o Deus se torna o nosso defensor. E aqueles versículos que a Bíblia nos fala, os crônicas, que vocês não vão pelejar, e eu que vou pelejar contra vocês, ali na sua vida agora vai ter sentido. E esse versículo vai ter sentido na sua vida quando você vai se deixar ser conduzido pelo o Senhor, que é o teu pastor. E quando você é conduzido pelo seu pastor, que é o Senhor, nada vai te faltar. Porque Ele vai tomar conta de ti. É Ele que está te conduzindo. E Ele que está te levando no caminho certo. A direção divina tem muitos benefícios que nós vamos revelar aqui na sexta-feira. Temos muitos benefícios que se encontram quando uma pessoa aceita de ser conduzido por o Senhor. Porque é Ele que conhece a direção. O homem tem a forma de julgar as coisas. O homem trata segundo a aparência. Mas Deus nos conhece segundo o estado interior de cada um de nós. Chega de continuar a sofrer as quedas na tua vida. De continuar a colocar toda hora a mão na cabeça. Por causa das decepções da vida. Se realmente você é uma ovelha, você tem que confiar no pastor que é o nosso Senhor, pastor dos pastores. Ele é o nosso Senhor. A ovelha tem que conhecer a voz do seu pastor. A ovelha, quando Deus está lhe chamando a atenção, tem que dar conta. Essa pregação, é o Deus que está me chamando a atenção. Porque a ovelha, o pastor cheira ovelha. Porque o pastor está sempre com as ovelhas a conduzir, a procurar alimento, a proteger. Aleluia. Amém. E para você ser conduzido por Deus, que é o pastor dos pastores, você tem que ter uma comunhão com Ele. Não é entrar na igreja. Não é pegar a Bíblia, não. A direção divina está ligada com a união que a pessoa tem com Deus. Porque a Bíblia diz que Ele é o Espírito.
convém nós que lhe adoramos, devemos lhe adorar no Espírito e na verdade. Porque Deus comunica o homem a partir do Espírito do homem. Ali nós estamos a ver uma comunhão. Cristão, você tem que criar, se já tinha quebrado a tua comunhão com Deus, tem que recuar de novo. Voltar a estabelecer a comunhão que você estragaste com Deus. Ainda há tempo. Eu sei que você sofreste muitas coisas por causa do orgulho, da teimosia do homem. O homem negou. E a Bíblia diz, se me prestaste atenção, a sua paz era como se fosse do mar. Mas prestar atenção a Deus. Aleluia. Amém. O homem não quer ser conduzido por Deus. Porque a direção divina é muito importante. Porque dentro da direção divina nós encontramos as orientações. Nós encontramos os interditos. E as coisas que você não pode tocar. E as coisas que você não pode fazer. Infelizmente nós aqui no mundo, os cristãos, não gostamos de ser conduzidos. Aos cristãos que ele próprio é Deus, é o pastor da igreja local, ele próprio é cristão, quer dizer, ele é tudo. Quer dizer, não precisa de ouvir conselho, não precisa de orientação. Aleluia. É por isso você vai ver que os pagãos eles vão ficar com receio de vir conhecer Deus. Um cristão saudável, convertido de novo, não pode levar a vida dele como se fosse um vagabundo que não tem direção na vida. A direção divina te protege contra as guerras. Porque há certas coisas, quando você está sendo direcionado por Deus, Deus vai te proibir certas coisas para você não fazer. Nós hoje em dia estamos a provocar as guerras desnecessárias, porque não temos direção. Achamos tudo é bom para nós fazer, para nós publicar no Facebook, quer dizer, convidamos as pessoas sem saberem, e as nossas vidas estão se tornando cada vez mais pior, como se fossem umas pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus. E muitos de nós estão a tentar culpar o Deus, porque Deus me abandonou. Enquanto que a Bíblia diz que Ele não abandona as pessoas. Somos nós que abandonamos Deus. Somos nós que não queremos ser conduzidos por causa do orgulho. Por causa do orgulho do homem. Aleluia. Amém. Aleluia, povo de Deus. Amém. A direção divina é muito, 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 muito importante. Estamos sempre no Salmo 23. Vê o que a Bíblia diz. Versículo 2. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes pasto me faz descansar e conduz-me a lugar de água tranquilas. Conforta a minha alma e leva-me por caminhos retos, honrando o seu bom nome. Agora presta atenção no versículo 4. Ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, não terei receio de nada, porque tu, Senhor, estás comigo. O teu bordão e o teu cajado dá-me segurança. Aleluia. Amém. Aleluia, povo de Deus. Amém. Quando você tem a direção divina, você não vai ter medo. Porque Deus nunca vai te colocar num caminho que vai te fazer sofrer. Nós estamos a viver sempre com medo na vida porque nos falta a direção divina. Você vai ver as pessoas que estão numa igreja local, mas não gosta de partilhar o que ele está passando com o seu pastor. Por quê? É uma pessoa orgulhosa. Ele não sabe o sentido de uma casa. Dentro de uma casa nós temos o número 1 da casa. O número 1 da casa é ele que está a proteger os que estão dentro daquela casa.
o número 1 da casa, ele é representado como a chapa. A chapa protege o que está dentro da casa contra a chuva. A chapa aguenta o sol para proteger o que está dentro da casa. Mas infelizmente você vai ver os crentes que falam que eu não posso partilhar a minha vida com o pastor. E se você reparar, essa pessoa são as pessoas que sofrem muitos danos na vida dele como cristão. Ele não sabe definir quem é o pastor. Ele também não sabe definir quem é a ovelha. E a Bíblia diz no Salmo que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque entre o pastor e a ovelha, quem conhece bem o caminho é o pastor. Quem entra primeiro no caminho é o pastor. E a ovelha fica por atrás do pastor. Quer dizer, quem orienta a ovelha, quem orienta a igreja, é o pastor dos pastores, que é o Jesus Cristo. E quando você está sendo orientado pelo Jesus Cristo, é difícil para você faltar. Nós estamos a faltar porque nós conduzimos a nossa vida nós próprios, com o espírito de orgulhos. E depois, o orgulho já se alastrou no mundo. As pessoas já não têm mais paciência de ouvir a palavra. As pessoas até não consultam, não gostam de consultar os pastores. Porque lhe disseram que não, o pastor é homem igual. Papá, se o pastor é homem igual, eu também quero te falar, o médico é homem igual, o advogado é homem igual. Por que você consulta advogados? Os médicos, se eles também são os homens iguais como você, por que você consulta? Ali você vai ver a astúcia do diabo injectado na mente dos cristãos para matar os cristãos, para exterminar as igrejas. Igual, está tudo muito bem. O advogado também é homem igual. Por que você costuma ir consultar o advogado? Por que você consulta os médicos? Não cai nesses orgulhos que está a matar muitos cristãos. Está a matar a igreja. Mesmo os servos de Deus já não tem mais paciência de consultar o Deus. Estamos a fazer hoje as coisas pelo ilusão, para aparecer moço. Amém? Amém? Essa pessoa chama-se o Senhor. Essa pessoa chama-se Deus. Porque a certa amizade para ti pode ser bom, mas sem saber, o final daquela amizade vai te matar. Nós vimos no domingo onde eu testemunho, eu expliquei aqui no domingo. Nesse ministério, eu vi as senhoras entrando embaixo da terra por causa das teimosias. Deus te conduz. Deus pode te conduzir usando a boca do pastor da igreja local que você pertence. Quando estão te chamar a atenção, quando estão te falar não faça, mesmo se no princípio aquilo está a brilhar, mas num pastor verdadeiro pode te proibir algo que é para o teu bem. Se você vê que estão te proibir algo, talvez Deus já falou com o teu pastor. Obedece. Aleluia. Amém. Obedece. Porque uma pessoa que está sendo conduzida por Deus não se atrapalha. Mesmo se a situação está péssima no terreno, ele não se atrapalha porque ele tem a certeza das coisas. Que eu estou a ser conduzido por Deus. Deus está a me comunicar no meu espírito. E Deus está a me mostrar as visões. E Deus está a me orientar usando os seus servos. Eu sei que no domingo muita gente que estava na linha foi abençoados. Eu recebi os feedback. Mas vai ser muito melhor se vocês vão praticar o que vocês ouviram no domingo. Ali vocês nunca vão se arrepender na vida. Porque não é bom um cristão toda hora se arrepende. Se eu sabia, eu cometi mesmo um grande erro. Mas como é que você que está sendo conduzido por Deus, mas comete sempre o mesmo erro? Não é normal.
É porque você não é humilde. Aleluia. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 25, verso 9. Já lemos aquilo? Não. Salmo 25, verso 9. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. E guia os humildes pelo bom caminho, mostrando-lhe a sua vontade. Aleluia. Amém. Vou repetir a leitura, Salmos 25, verso 9. E guia os humildes pelo bom caminho, mostrando-lhes a sua vontade. Enquanto que você é orgulhoso, Deus nunca vai te conduzir. Deus nunca vai te orientar. Deus, segundo Tiago, capítulo 4, versículo 6, vamos abrir a Bíblia, eu gosto de abrir a Bíblia. Tiago, viva a Bíblia, abre Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 6, olha o que a Bíblia diz. Tiago capítulo 4, verso 6. Leio em nome de Jesus. Amém. Mas Ele nos dá cada vez mais graça para resistirmos a todos esses maus desejos. Como dizem as Escrituras, Deus dá graça ao humilde. Deus dá graça aos humildes. Mas se opõe aos orgulhosos. Ele se opõe. É que Deus resiste os orgulhosos. Orgulhoso é aquela pessoa que você conhece, sabe tudo. Ele é próprio, ele é Deus, ele próprio é o pastor, ele próprio é o dízimo, igreja, oferta, tudo é ele. Ele não precisa de orientação das pessoas. E esse tipo das pessoas, a Bíblia diz que Deus se opõe. E são as pessoas desgraçadas na vida. É por isso, você que está nos acompanhando, muita atenção. Há certas pessoas não dá para você puxar na sua cintura. Sem a orientação divina. Sem a direção divina. Há outras pessoas que neste mundo você pode lhe ver a sofrer. Não é porque lhe faltou, não. É porque ele é orgulhoso, está a sofrer a resistência na parte do Senhor. Mas a Bíblia diz, os homens humildes, eles vão beneficiar da graça na parte do Senhor. Quem é o homem humilde? O homem humilde é aquela pessoa que se deixou ser conduzido por Deus. Quando Deus lhe fala direita, direita, esquerda, esquerda, para, não faça, não faça. Ele não anda a ser conduzido pelas coisas deste mundo. Ele não anda a ser conduzido pelos sentimentos, não. O homem humilde que precisa da direção divina é aquela pessoa que não costuma fazer nada sem a orientação do seu Deus. Porque ele é o nosso pastor. Eu falei no domingo, mesmo de ir pregar, quando Deus não me convenceu, se Deus não me falou nada, eu vou adiar aquilo. Não vou só porque não, eu tenho que pregar, as pessoas têm que me conhecer, não. Mesmo para nós começar a fazer esse live aqui, Deus fala agora, passa. E a passar, tem que pegar os quartos, os dias do culto, programa da igreja, leva aquilo no Facebook. Aleluia. Quer dizer, uma pessoa que tem comunhão com Deus não pode fazer nada sem Deus lhe falar. Porque quando você tem comunhão com Deus, o que Deus vai te mandar fazer vai ter sempre êxito. Porque o Deus nunca pode nos empurrar no buraco. Amém. É muito importante. E nós devemos evitar orgulho nas nossas vidas. É orgulho que está nos fazendo sofrer. Hoje os cristãos que não gostam de ouvir a palavra, não gostam de ser conduzido, não gostam de estar ligado com Deus, são os cristãos que estão criando os desordens nas igrejas locais.
que estão a se precipitar e a toda hora criar as complicações, lutas desnecessárias. Corrida do poder nas igrejas, porque não tem orientação, não tem direção divinas. E muitos cristãos estão a morrer antes do tempo por causa de falta da direção divina. Alguém apareceu, você não conhece a pessoa. Aparentemente você vê a pessoa, é boa pessoa. Mas consulta Deus. Consulta Deus. Porque a Bíblia diz, no livro do Samuel, Davi, no Samuel, para não seguir a aparência. Porque Deus não julga segundo a aparência. Aleluia. Amém. Papa, ninguém te mente, ninguém te engana. Eu estou a repetir essa frase. O homem não conhece o seu futuro. Nós todos que estamos aqui nesta terra, seja os cristãos, seja os pagãos, tentamos de formular o nosso futuro. Ninguém conhece o seu futuro. É por isso a Bíblia diz no livro do Provérbios, capítulo 14, verso 12, há caminho para o homem, pode ser retos ou certo, mas afinal são os caminhos que nos levam à morte. Agora, para você não sofrer essa morte, você precisa da orientação de Deus. Perdão. Você precisa da direção divina. E para você ser conduzido, você tem que se comportar como uma ovelha. Segundo o Salmo 23. Se comporta como uma ovelha. A ovelha não sabe aonde que se encontra a água. Quem prepara a água para a ovelha chama-se pastor. Quem prepara alimento do rebanho chama-se pastor. Quem é o teu pastor? Você não pode ser no mesmo tempo pastor e a ovelha, não. Esse comportamento é um comportamento dos orgulhosos. Das pessoas que eu chamo, a pessoa sabe tudo. Sabe tudo. As pessoas que não gostam de ouvir conselhos. Quando você tenta lhe dar conselho, eu já sei. Mas quando você vai ver a vida dele, é queda mais queda, menos nada, vezes queda. E uma pessoa que tem a dificuldade de crescer espiritualmente, uma pessoa que tem a dificuldade de crescer socialmente, mas quando você tenta lhe orientar, ele nega. Aquilo é o espírito do Lucifer, o espírito do diabo. Orgulho levou Lucifer para perder o privilégio que ele tinha perante Deus. Aleluia, povo de Deus. Amém. Seja humilde. Salmo 103, verso 7. Salmo 103, verso 7. Salmo 103, verso 7. Salmo 103, verso 7. Vê o que a Bíblia diz. Deu a conhecer os seus caminhos a Moisés e as suas obras aos filhos de Israel. Quando você é humilde, abre Número capítulo 12, verso 3. Vou repetir Salmo 103, versículos 7. E a Bíblia diz o seguinte: deu a conhecer os seus caminhos a Moisés e as suas obras aos filhos de Israel. Por quê? Porque o Moisés, segundo o Número capítulo 12, versículo 3, a Bíblia diz: o Moisés foi o homem mais manso ou humilde de todos os homens da terra. É por isso Deus lhe deu a conhecer os seus caminhos. O Moisés, Deus lhe fez Deus perante o faraó. Porque o Moisés foi humilde. Uma pessoa humilde é aquela pessoa que gosta de ouvir os conselhos. Deus te abençoa. O irmão Ngantse na Brasília. Amém.
Uma pessoa humilde é aquela pessoa que gosta de ouvir conselhos. É uma pessoa que, se tem o seu pastor, se tem o seu mestre, ele não pode fazer nada sem dar a conhecer no seu superior. Mesmo se ele sabe fazer aquilo, mas ele não pode fazer nada sem dar a conhecer o seu superior que eu quero fazer. E eu estou a pretender fazer isso. Isso é a atitude de uma pessoa humilde. Não é porque não, eu já sei. Não, você pode saber. Mas talvez, na forma que você quer fazer aquilo, não é na forma que vai receber os resultados. O momento que você quer fazer, talvez não foi o momento apropriado. Porque nós vimos a história do Davi no livro de Samuel. E a Bíblia diz, quando os filisteus ouviram que o Davi foi consagrado como rei, os filisteus se levantaram para... O Davi consultou Deus. Mas o Davi tinha o exército. O Davi tinha o armamento que era possível para responder diretamente aos filisteus. Mas o Davi não confiou nos seus armamentos. Davi confiou na pessoa que permitiu a sua consagração como Deus. Porque ele que conhece o estado dos seus inimigos. E ele que sabe se quantos soldados que os seus inimigos trouxeram no terreno. E ele que sabe qual é a tática ou a estratégia dos seus inimigos. Nós estamos a perder as batalhas nas nossas vidas. Nós, a igreja, nós os cristãos, porque nós negamos de consultar o Deus, negamos de receber as orientações divinas, negamos de receber a direção divina. É por isso, hoje, e as nossas casas, a igreja e as nossas vidas está cada vez a afundar. Porque nós não temos a direção divina. Para quem conhece melhor a sua volta, chama-se Deus. Você está julgando aquelas pessoas, são boas pessoas pelas aparências, talvez pelas ofertas, mas você não sabe o que eles estão a maquinar contra a sua vida. E para você receber o que eles estão a preparar para ti, e você precisa de ter uma boa comunhão com Deus. Você precisa de ter um coração humilde. Aleluia. E quando você é uma pessoa humilde, Deus vai te mostrar a sua vontade. Deus vai te revelar o que Ele quer para o seu bom. Muitos de nós falamos, não, Senhor, faça a tua vontade. A vontade do Senhor não se faz da forma que nós pensamos. A vontade do Senhor é revelada nas pessoas que têm coração humilde. Deus não faz a sua vontade assim. Deus revela a sua vontade nas pessoas humildes, que aceitam ser conduzido, naquelas pessoas que se comportam como uma ovelha perante o pastor. Porque Deus, eu quero a sua vontade. A sua vontade é como? Qual é a vontade de Deus? E a Bíblia diz aqui, no Salmo 103, versículo 6, que deu a conhecer os seus caminhos a Moisés. Quer dizer, Deus fez entender a Moisés, o meu caminho é esse. A minha vontade para você é esta. A minha vontade para o povo de Israel é esta. Porque quando você é uma pessoa humilde, você vai estar sempre com a presença do Senhor na sua volta. E quando você está com a presença do Senhor, você tem uma segurança garantida. E você tem a certeza, você pode dormir, nunca você vai se assustar, porque você sabe, eu estou a ser conduzido por Deus. Você vai ter uma segurança garantida, e você vai ter a certeza da vida. Porque Ele é eu sou. O único eu sou chama-se Deus. É por isso, dentro da Bíblia, quando você vai reparar a linguagem de Jesus Cristo, Ele sempre fala, eu sou o caminho, eu sou a ressurreição,
Eu sou a luz do mundo. Eu sou a vida. Eu sou o sal. Aleluia. Porque único eu sou chama-se Jesus Cristo. O restante de nós que estamos aqui, precisamos de ficar atrás de eu sou, que é o Senhor do Senhor, para nos mostrar o caminho certo. A direção divina vai te proteger contra os perigos da vida. E um cristão que não gosta de ser conduzido por Deus, um cristão que não gosta de ouvir a voz de Deus, usando o seu servo, não é cristão, não é uma ovelha. Essa pessoa é comparável com um cabrito. O cabrito confia no seu chifre, mas a ovelha confia no pastor para lhe defender. Porque quando a ovelha está descansando no rebanho, o pastor acorda muito cedo a estudar o pastoragem, o sítio que se encontra a verdura. E ele vai controlar. É por isso o pastor tem sempre cajada na mão, para orientar. Quando a ovelha está tentando desviar, agora volta no caminho. O caminho que você quer seguir não é bom caminho. É por isso o pastor tem sempre vara na mão, para orientar, para direcionar. Porque a ovelha nunca leva chifre. A ovelha depende do seu pastor. Mas o espírito de orgulhos levou muitas ovelhas para se desviar do caminho certo. Hoje em dia temos pouca gente que gosta de ser direcionado por Deus. E quando você é orgulhoso perante a Deus, Deus vai... Você pode ter conhecimento das coisas, mas você pode fazer... Haverá resultado na sua vida. Porque Deus gosta, o homem que Ele criou, para continuar sempre a confiar nele, para receber as orientações divinas. Aleluia, povo de Deus. Amém. Aleluia, povo de Deus. Amém. A direção divina é muito importante na sua vida. A direção divina te protege. Aleluia. Amém. Vamos abrir Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11. Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11. O que a Bíblia diz? Atrás de mim, uma voz forte, que parecia a voz de uma trombeta, dizia assim: escreve num livro aquilo que vais ver. Manda-o às 7 igrejas: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodicea. Aleluia. Para você ser conduzido por Deus, você tem que ser um homem espiritual. Segundo João 4:24. Porque quando você é espiritual, Deus vai descer no seu espírito, ou numa outra linguagem, e ele vai se conectar com o seu espírito. E ele vai começar a te mostrar as coisas na forma que o João acabou de falar. Que o Espírito de Deus se apoderou no espírito do João. Não é no corpo, mas no espírito do João. Porque o Deus é o Espírito. Deus comunica com o homem no espírito do homem. Porque o homem é triparte. O homem é espírito, alma e o corpo. O corpo é a parte que permite o homem para entrar em contato com o mundo físico. A alma é o centro das emoções. O espírito é a parte primordial que permite o Deus para se conectar com o homem. Porque Deus é espírito.
Deus entra em contato com o homem, não é no corpo, no espírito do homem. E quando você é espírito, ou homem espiritual, Deus vai começar a te revelar as coisas vindosas. Deus vai começar a te mostrar as coisas que estão para acontecer. Não é magia. Não é magia. Nós temos vários exemplos. Deus sempre comunica os seus filhos. Mesmo enquanto que as pessoas estão a ver a positividade, Deus vai te mostrar a negatividade que está depois daquela positividade que os homens estão a ver. O homem que é conectado pelo espírito do homem é o homem prudente na vida. Aleluia. Amém. É o homem prudente na vida. Deus falou no João: escreve o que estou a te mostrar e manda isso nas 7 igrejas da Ásia. Porque são as coisas que vai acontecer. E quando você é o homem espiritual, você vai beneficiar da orientação divina. Você vai beneficiar da direção divina. O homem espiritual é o homem que gosta de se isolar. Perdão. Aleluia. Amém. O homem espiritual é o homem que há um momento ele fica sozinho, isolado, à espera de receber a orientação da parte do Senhor. Um verdadeiro cristão que precisa da direção divina tem que ter um tempo de isolamento sozinho. Sem barulho, sem os compromissos desnecessários. Aleluia. Ficar no seu posto, segundo Abacuque, capítulo 2. 1 a 2. Ele estava no seu posto, isolado sozinho, à espera de receber a visão, a orientação da parte do Senhor. O que é que Deus falou no Abacuque? Escreve o que estou a te dar, o que estou a te mostrar, vai acontecer. O Abacuque estava a receber aquilo no seu espírito. A Bíblia diz, mesmo se você vê que está a demorar, espera, vai acontecer. Está entendendo? E a direção divina. Dentro da direção divina nós temos a certeza das coisas. Mesmo se o mundo está a julgar numa forma diferente, mas você que está conectado com teu Deus, você que recebeste a direção divina, você vai ter a matriz. O homem espiritual é o homem que gosta de se isolar na vida. Não é se isolar só para se isolar, mas se isolar no mundo material para receber as orientações da parte do Senhor. O isolamento é muito importante na vida de um cristão que quer receber a direção divina. Porque a direção divina é muito importante. A direção divina vai te preservar contra muitas coisas. A direção divina trouxe muitas vitórias em todas as batalhas que o Davi estava a enfrentar. Porque o Davi consultava sempre Deus. O Davi não fazia nada sem o Senhor. O Moisés também conseguiu conduzir o povo de Israel vencendo as batalhas, porque ele consultava sempre Deus. E por isso a Bíblia chamou de Moisés a pessoa mais humilde de todos os homens aqui neste mundo. Amém. Porque ele sempre consultava Deus na tenda. Orientado por Deus, aprenda a consultar. Seja humilde. Seja humilde perante Deus. Seja humilde perante o seu pastor. Quando está a te dar a orientação, aceita. Deus tem várias formas de nos falar. Deus tem várias formas de nos orientar. Quando estão te proibir algo, é para o teu bem. Mesmo quando você está a ver, não, estou no bom caminho, mas se você tem confiança no seu pastor da igreja local, tem que lhe prestar atenção no que ele está a te falar. Para não se arrepender depois.
Tira a teimosia na sua vida. Querem fazer negócio com as pessoas, consulta a Deus. Não confia no dinheiro que você está, porque não, vai dar certo. Não. Eu conheço muita gente que foram da China, que fazia a China, mas hoje em dia não tem nem um micro da China em casa. Por quê? Eles confiaram com dinheiro, mas não confiaram em Deus. Não consultaram Deus. E quem te disse que você também tem que ir na China para evoluir na vida? Quem te disse que você também tem que ir na Turquia? Não. Você como cristão, põe na tua mente, você já não é dono da sua vida. É por isso que estão te chamando de cristão. Sabe o que significa cristão? Cristão significa Cristo em ti. As pessoas estão vendo Cristo na tua vida. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Você já não é dono da sua vida. Você já não pode fazer nada sem perguntar. Muito de nós, os negócios foi abaixo. Quando você é um homem espiritual, Deus vai te falar mesmo os artigos que você vai comprar para colocar na bancada. E você vai ver, quando Deus te revela aquilo, quando vai colocar na bancada, vai haver sempre os clientes que vão ficar na sua atrás, sem você pegar feitiço, sem você matar as pessoas, sem você sacrificar. Servo de Deus, consulta a Deus. Quer implantar uma igreja, consulta a Deus. Não vai só porque não, ali é cidade, vou implantar. Quem te disse que ali é o local que Deus preparou para você implantar a igreja? Não pode basear com as experiências do passado. Aprenda a consultar sempre Deus. Há certa área você não pode implantar a igreja. Implanta lá a igreja. Os bruxos daquela área, quando vão se ligar contra ti, você vai ficar doente. Temos muitos pastores doentes por causa da teimosia. Então a confiar com a experiência, porque eu sou apóstolo, eu costumo implantar as igrejas, papá. Mas mesmo para você implantar a igreja, pergunta a Deus, consulta a Deus. Você precisa de direção. Não é todo sítio que nós devemos implantar as igrejas. Há certo sítio não dá para você implantar a igreja sem a orientação de Deus. Senão vai criar as batalhas desnecessárias. Os filhos ficam doentes toda hora. Em casa não tem paz. Porque você foste fazer algo sem a orientação de Deus. Porque Deus me abandonou. Não. Deus, quando te orienta numa batalha, Ele nunca vai te abandonar. Ele confirmou Davi, vai, estou contigo, vou te dar a vitória. E Davi, quando subiu, conseguiu a vitória. Aleluia. Amém. Davi, quando subiu, conseguiu a vitória. No livro de 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 18 a 24. Davi conseguiu a vitória porque ele tinha certeza. E Deus me confirmou que estou contigo. Mas será que o que você faz, Deus te confirmou? O que você estás a fazer, será que é o Deus que te confirmou? Ou estás a fazer aquilo pelo zelo de aparecer, pelo zelo de ter muitos templos, muitas paróquias? Vê agora a sua vida agora se entrou na deficiência. Vê as doenças que estão surgindo na sua vida, servo de Deus. Por quê? Estás a fazer as coisas sem a confirmação, sem a direção divina. Mesmo os casos que aparecem no seu ministério, não é todos os casos que você deve pegar e tocar e orar. Há certos casos, quando você é um homem espiritual, Deus costuma te comunicar. Deus vai falar, pega esse caso, manda no pastor Y, que está no São Paulo, que está na França, para tratar isso. Você não toca. Eu dei o meu testemunho aqui no domingos. Eu fui fazer oração na casa do antigo governador do banco aqui em Angola. Esse senhor tinha uma doença sem nome. O sangue já não estava circulando em condições nos joelhos. E Deus me falou muito bem.
à noite, que quando vai lá, não toca o corpo daquele senhor, ora só assim. Mas eu quando cheguei lá, toquei os joelhos. Eu fiquei 3 dias deitado, sem andar. Estou a sentir, parece que já não tem mais pernas. Mas Deus, a lei, tinha me orientado. Vai lá fazer oração, mas não toca o corpo dele. Mas eu quero mostrar que eu sou um pastor mais bom. Eu recebi a resposta. 3 dias passei.